Boa noite. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República pede a abertura de inquérito sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro em relação à Covaxin. A PGR quer saber se ele não tomou providências ao ser avisado de irregularidades no contrato. A Procuradoria se posicionou depois de a ministra do STF, Rosa Weber, se manifestar. O Ministério Público Federal aciona o ex-ministro Eduardo Pazuello na Justiça por omissões e falhas. Com a vacinação avançada, os Estados Unidos recuperam empregos e salários. Espanha e Itália são as primeiras classificadas para a semifinal da Eurocopa. Um gesto em nome da igualdade. E pelo respeito à diversidade. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se declara gay. Nesse Brasil com pouca integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se é, né? Para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay. Eu sou gay. Em 1 minuto, no Jornal Nacional. A Procuradoria-Geral da República pediu abertura de inquérito para apurar se o presidente Bolsonaro cometeu ou não crime no caso da vacina Covaxin. A suspeita é de que ele sabia de indícios de irregularidades e não tomou providências. O caso, que agora chega à esfera criminal, tem dominado o cenário político há 2 semanas. A negociação para a compra da vacina Covaxin seguiu orientações e práticas bem diferentes das outras vacinas. A rapidez na conclusão do negócio chamou a atenção. Da negociação ao fechamento do contrato com a Covaxin foram 3 meses. Com a Pfizer, por exemplo, levou quase 1 ano. O preço das doses também causou estranheza. O mais caro pago pelo Brasil até agora. Cada dose saiu a R$ 80,70, valor 4 vezes maior que a vacina mais barata, a AstraZeneca, da Fiocruz. Foi também o único contrato para a compra de vacina que teve a participação de uma empresa intermediária. A primeira reunião do Ministério da Saúde para negociar a compra da Covaxin foi no dia 20 de novembro do ano passado. No dia 6 de janeiro, Francisco Maximiano, presidente da Precisa Medicamentos, viajou à Índia e foi recebido pelo embaixador do Brasil em Nova Delhi. A Precisa era a intermediária do negócio entre o governo e o laboratório Bharat Biotech, produtor da Covaxin. 2 dias depois, o presidente Jair Bolsonaro enviou carta ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e falou do interesse do governo brasileiro em comprar a Covaxin. Na época, Pfizer e Coronavac já haviam feito propostas para vender ao Brasil 170 milhões de doses, mas o governo brasileiro travava as negociações, como mostrou a CPI da Covid. No dia 22 de fevereiro, o governo empenhou o dinheiro, ou seja, a verba foi reservada para pagar o contrato. Mas só assinou o contrato para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin no dia 25. Naquele momento, não havia autorização da Anvisa para uso da vacina no Brasil. Publicamente, Bolsonaro dizia que só autorizaria a compra de vacinas aprovadas pela agência. Mesmo assim, o contrato foi assinado. No dia 6 de março, o Ministério pediu à Precisa que aumentasse o lote de vacinas para 50 milhões de doses. Ainda não havia autorização da Anvisa. No fim de março, a agência recusou a importação da vacina por falta de diversos documentos, incluindo o certificado de boas práticas da fabricante. Só no dia 14 de maio, quase 3 meses depois do fechamento da compra da Covaxin, que a Anvisa liberou a importação excepcional de 4 milhões de doses. Até hoje, nenhuma dose foi entregue e, depois das denúncias de irregularidades no negócio, o Ministério da Saúde suspendeu o contrato. O Ministério Público Federal em Brasília já estava apurando o caso desde março e, na quarta-feira, abriu uma investigação criminal sobre as suspeitas no negócio. O Tribunal de Contas da União também apontou inconsistências no contrato e o caso passou a ser uma das principais linhas de investigação da CPI da Covid. Em março deste ano, Luiz Ricardo Miranda, chefe de logística de insumos estratégicos para a saúde do Ministério da Saúde, prestou depoimento ao Ministério Público e disse que vinha recebendo pressão de seus superiores para acelerar o contrato.
O servidor e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, do Democratas, disseram em depoimento à CPI na sexta passada que alertaram o presidente Jair Bolsonaro em uma reunião no Palácio da Alvorada, no dia 20 de março, sobre as suspeitas de irregularidades no contrato. O servidor afirmou ter levado ao presidente um recibo chamado invoice, uma fatura necessária para importação. O invoice solicitava o pedido de pagamento antecipado de 3 milhões de doses da Covaxin, o que não estava previsto no contrato, no valor de 45 milhões de dólares, o equivalente a 222 milhões de reais. Luiz Ricardo afirmou que se recusou a assinar o invoice. Quando a denúncia veio a público, o governo disse que o documento tinha sido falsificado, mas teve que voltar atrás diante das provas de que o invoice era verdadeiro e estava no sistema do Ministério da Saúde. Depois, o governo alegou que o Ministério da Saúde mandou corrigir o documento para evitar o pagamento antecipado, o que aconteceu no dia 23 de março. Ainda assim, a fiscal do contrato, a servidora do Ministério Regina Célia Silva Oliveira, autorizou o embarque das doses no dia 22 de março, antes das correções no documento. O servidor Luiz Ricardo e o deputado Luiz Miranda disseram que decidiram denunciar publicamente as irregularidades porque não receberam do presidente Bolsonaro nenhum retorno sobre a apuração das denúncias. Depois de toda a repercussão, o Palácio do Planalto disse que o presidente pediu, no dia 22 de março, ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para investigar o caso. Pazuello foi exonerado um dia depois, mas disse que nessas 24 horas encaminhou a demanda ao então secretário executivo Elcio Franco. Pazuello afirmou que não foram encontradas irregularidades e que, por esse motivo, não levou o assunto ao novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Como o governo não apresentou documentos de que mandou apurar as denúncias sobre a compra da Covaxin, no início da semana, 3 senadores pediram ao Supremo Tribunal Federal para investigar o presidente Jair Bolsonaro pelo crime de prevaricação. A ministra Rosa Weber enviou o pedido para a Procuradoria-Geral da República. Na primeira resposta, a PGR pediu para que a ministra não desse prosseguimento à investigação até a conclusão dos trabalhos da CPI da Covid. Ontem à noite, a ministra Rosa Weber cobrou um novo posicionamento da PGR sobre a notícia crime. No despacho de ontem, Rosa Weber afirmou que a PGR, ao considerar que seria precoce se manifestar e ao dizer que era necessário esperar a CPI, desincumbiu-se de seu papel constitucional. Ela afirmou que no desenho das atribuições do Ministério Público não se vislumbra o papel de espectador das ações dos poderes da República. Hoje, após essa cobrança, a PGR pediu a abertura do inquérito para investigar se Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação. É quando, ao tomar conhecimento de supostas irregularidades, se deixa de comunicar às autoridades, como a Polícia Federal e o Ministério Público, como teria ocorrido no caso da compra da vacina indiana Covaxin. No despacho, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, afirmou que é preciso esclarecer o que foi feito após o alerta que teria sido dado ao presidente pelos irmãos Miranda, para ver se de fato se configura o crime de prevaricação. Outro ponto, segundo o vice-procurador-geral, é saber se há indícios de que o presidente teria cometido o ato de prevaricação para satisfazer algum interesse próprio. A despeito da dúvida acerca da titularidade do dever descrito pelo tipo penal do crime de prevaricação e da ausência de indícios que possam preencher o respectivo elemento subjetivo específico, isto é, a satisfação de interesses ou sentimentos próprios dos apontados autores do fato, cumpre que se esclareça o que foi feito após o referido encontro em termos de adoção de providências. O vice-procurador-geral da República pediu que o STF autorize a Polícia Federal a pedir informações à Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, à Procuradoria da República no Distrito Federal e, em especial, à CPI da Covid no Senado. A PGR quer ainda o compartilhamento de provas, inclusive as que envolvem testemunhas, e reunir elementos que possam confirmar se houve ou não crime por parte do presidente, ou seja, se ele agiu dentro de um prazo ou se existem provas de que ele se omitiu. A partir de agora, caberá à ministra Rosa Weber decidir se autoriza ou não a abertura de inquérito contra o presidente. E não há prazo para essa decisão. Em caso de abertura de investigação,
o próximo passo é dar início às diligências, entre elas depoimentos, como dos irmãos Miranda e do próprio Jair Bolsonaro. O STF já discute, em outro inquérito a que Bolsonaro responde, sobre se houve interferência política na Polícia Federal, se o depoimento de um presidente para a PF deve ser presencial ou por escrito. A votação está prevista para ser retomada em setembro. O vice-presidente, Hamilton Mourão, tentou minimizar o pedido da Procuradoria-Geral da República. Todos os presidentes da República, se você for analisar, sofreram algum tipo de acusação. O próprio presidente Temer aí, passou aí algum tempo sendo acusado das mais diversas coisas aí, em processos partindo do então Procurador-Geral da República, que era o Dr. Janot. Então tem que aguardar os desdobramentos disso aí. Mourão se referia ao ex-procurador da República, Rodrigo Janot, que apresentou 2 denúncias contra o então presidente Michel Temer. A Câmara dos Deputados negou o pedido de andamento do processo enquanto ele estava na presidência. Atualmente, um dos processos continua em andamento. No outro, Temer foi absolvido em maio desse ano. O Ministério Público está recorrendo. Apesar de a denúncia envolver o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga disse que não cabia a ele comentar. Preferiu responder com elogios à atuação do presidente Jair Bolsonaro. Essa questão aí de aspectos que envolvem o presidente da República não é atribuição do ministro, mas, na minha opinião, o presidente da República, o que ele tem feito é trabalhar fortemente pelo povo brasileiro. Em relação à saúde pública, está aí a campanha de vacinação, que se quer construir narrativas de diversas ordens, mas o povo brasileiro já reconhece que é um absoluto sucesso. Na CPI da Covid, onde as denúncias vieram a público, senadores da oposição avaliam que o pedido de abertura do inquérito na área criminal vai aumentar a pressão política sobre o presidente Jair Bolsonaro. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, considera que houve omissão do presidente Bolsonaro. Ele teve conhecimento de um fato criminoso, potencialmente criminoso, e não tomou providências. Isso é muito grave, mais ainda quando a gente está falando de vidas dos brasileiros. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, vice-presidente da CPI, disse que a decisão da Procuradoria fortalece o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. É mais um sinal que nós estamos, nessa CPI, caminhando no rumo do aprofundamento das investigações sobre quais foram as causas de ações e omissões que agravaram a pandemia no país e no desvendamento de um enorme esquema de corrupção existente, sobretudo no Ministério da Saúde. O que a CPI ainda investiga e aprofundará as investigações é a ocorrência de outros crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ordenou a devolução do passaporte do empresário Carlos Wizard, que estava retido por determinação da CPI da Covid. O empresário prestou depoimento nesta semana e teve que entregar o passaporte quando chegou dos Estados Unidos, porque tinha faltado a uma primeira convocação na CPI. O ministro Barroso entendeu que o Wizard já cumpriu o compromisso com a comissão. O Ministério Público Federal entrou na Justiça Federal com uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Os procuradores afirmam que atos de Pazuello prejudicaram o combate à Covid, como a lentidão na compra de vacinas e a adoção ilegal de um suposto tratamento com medicamentos sem eficácia. O Ministério Público afirma que a gestão do ex-ministro causou prejuízo aos cofres públicos de 122 milhões de reais e pede que Pazuello faça o ressarcimento integral desse valor, além de pagar multa. Caberá à Justiça decidir se torna Eduardo Pazuello réu. O ex-ministro não se manifestou sobre a ação do MP. A seguir, Espanha e Itália vão se enfrentar na semifinal da Eurocopa. As seleções da Espanha e da Itália são as duas primeiras classificadas para as semifinais da Eurocopa. A Espanha enfrentou a Suíça em São Petersburgo, na Rússia, e saiu na frente com gol contra de Zakaria. A Suíça empatou com Shaqiri. O placar final de 1-1 no tempo normal não mudou na prorrogação. Nos pênaltis, os suíços só acertaram uma cobrança. Os espanhóis marcaram 3 e garantiram a vaga na próxima fase,
contra a Itália, que venceu a Bélgica em Munique. Barella e Insigne fizeram 2-0 para os italianos. Os belgas descontaram de pênalti com Lukaku. Final, Itália 2, Bélgica 1. Amanhã, 4 seleções vão disputar as vagas da outra semifinal. Cada passo é um clique. Os olhares estão cada vez mais sobre a Inglaterra. Eles eliminaram a Alemanha nas oitavas de final e o favoritismo aumentou. Os ingleses nunca conquistaram o título da Eurocopa. E essa geração quer provar que não é só talentosa, também pode ser vencedora. Para chegarem às semifinais, precisam passar em Roma pela Ucrânia, comandada pelo ex-jogador e ídolo do país, Andrei Shevchenko. Em Baku, outra partida das quartas de final reúne 2 seleções que nem de longe eram candidatas ao título, mas tem impressionado. A República Tcheca de Patrik Schick, um dos vice-artilheiros da Euro com 4 gols, um deles, o mais bonito até aqui. O goleiro tá fora do gol, pintou golaço! Enfrenta a Dinamarca, que já marcou 9 em 4 partidas. Os dinamarqueses acreditam que não é só esse ataque poderoso que pode levá-los à semifinal. Eles viveram um momento de maior tensão dessa Euro no início do campeonato, que se transformou em força e motivação. Na estreia contra a Finlândia, Christian Eriksen sofreu uma parada cardíaca em campo, ainda sem motivo conhecido, e foi prontamente atendido. Sobreviveu e se recuperou. O episódio uniu ainda mais o país e os jogadores. Temos 2 sonhos. Um é vencer algo e o outro é dar alegria e inspirar as pessoas. Sentimos a energia que recebemos de toda a Dinamarca e isso nos motiva muito, disse o técnico Kasper Ullmann. Uma seleção sem grandes estrelas que aposta no coletivo para chegar longe. A FIFA autorizou as seleções olímpicas de futebol a convocar mais 4 jogadores para os Jogos de Tóquio. Cada uma pode levar 22 atletas. Os novos convocados da seleção masculina brasileira são Lucão, Abner, Bruno Fux e Renier. Além de Richarlison, Douglas Augusto e Martinelli, que substituem jogadores que não foram liberados pelos clubes. A seleção feminina chamou Aline Reis, Letícia Santos, Andressa Alves e Giovana. A seguir, os números da pandemia no Brasil. O custo da construção de imóveis tem a maior alta em 18 anos. Especialistas mostram como economizar energia em meio à alta da conta de luz. Num gesto pelo respeito à diversidade, o governador do Rio Grande do Sul se declara gay. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro do Supremo Gilmar Mendes de estender a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro a mais 2 processos contra o ex-presidente Lula. O do sítio de Atibaia e o ligado ao Instituto Lula e a um apartamento em São Bernardo do Campo. A PGR quer evitar que esses 2 processos voltem à estaca zero, como aconteceu no caso do triplex do Guarujá, depois que a segunda turma considerou Moro parcial. A defesa do ex-presidente afirmou que a extensão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro aos demais processos é um desdobramento lógico e com um pleno amparo legal e que acredita que a decisão será mantida. Numa entrevista ao programa Conversa com Bial, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarou publicamente pela primeira vez que é gay. Eduardo Leite pretende disputar as prévias do PSDB para concorrer à presidência. Ele afirmou que não tem nada a esconder. Nesse Brasil com pouca integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se é, né? Para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay. Eu sou gay. E sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos. Não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso. Não trouxe esse assunto, mas nunca neguei ser quem eu sou. Eu nunca criei um personagem. Eu nunca inventei ou tentei fazer as pessoas acreditarem em algo diferente. E tenho orgulho justamente dessa integridade.
A entrevista também abordou ataques homofóbicos que Eduardo Leite recebeu do presidente Jair Bolsonaro. Então, você vai entrar com uma queixa-crime contra Bolsonaro? Por calúnia, injúria, difamação? É algo que a gente ainda está avaliando aí. Eu entrei no Supremo Tribunal Federal com uma interpelação exigindo explicações do presidente. Ele apresentou as explicações em juízo e agora a gente está avaliando, a partir dessas explicações, as providências que devem ser tomadas. Eu nunca escondi, nunca condicionei a minha vida. Eu saio com o meu namorado para jantar fora, não escondo isso de ninguém. Mas sempre ficava algum burburinho ou algum tipo, como eu disse, de ilação. Tá aí a piadinha que o próprio presidente fez, os ataques feitos por outros políticos. Isso não é justo, não é correto, né? Não é tolerável. E eu acho que posso também, de alguma forma, humildemente, dar alguma contribuição aqui para as pessoas que são gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, ou a diversidade da nossa população, dar algum tipo de exemplo, né? Ajudar a liderar numa direção correta, em que haja mais reconhecimento pelas pessoas, pelas suas capacidades, e não seja mais a orientação sexual um tema, né? Uma questão, que seja uma não questão. Estou namorando há 9 meses, não é do Rio Grande do Sul, é um médico do Espírito Santo, tenho enorme admiração e amor por ele, trabalhou, é pediatra, trabalhou em hospital de campanha, se dedicou, aliás, quando algumas pessoas falam sobre alguma coragem que eu possa ter sobre assumir isso publicamente, acho que há alguma coragem, certamente, mas coragem tem mesmo quem vai para um hospital de campanha, como eu disse, né, para trabalhar, se oferece para trabalhar na linha de frente da pandemia, gente que está fazendo tanto para superar esse quadro de pandemia que a gente tem no Brasil e no mundo. Tem tantos outros exemplos de coragem que a minha fica pequenininha aqui diante deles. Então, a ele a minha homenagem também aqui, a todos os profissionais de saúde, a partir do meu namorado, que também é médico. A repercussão à declaração de Eduardo Leite foi imediata nas redes sociais. O partido dele, o PSDB, publicou: "Parabéns pela coragem". O governador de São Paulo, João Dória, também do PSDB, escreveu: "Admiração e respeito ao meu amigo". O prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, disse: "Muito orgulho de ser amigo desse cara. Tamo junto, irmão". A deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, o cumprimentou e disse que posições políticas distintas não a impedem de reconhecer que o gesto de Leite contribui para o Brasil sem LGBTfobia. O presidente do Cidadania, Roberto Freire, escreveu que o gesto importante e corajoso de Leite é recebido como um sinal de compromisso com a verdade e com os valores do humanismo que unem os democratas da esquerda à direita liberal. No meio da manhã, Eduardo Leite postou um agradecimento às inúmeras mensagens de apoio e carinho que recebeu. O pai de Eduardo Leite também comentou a declaração do filho. Vejo nesta atitude, na repercussão que teve, inclusive no que diz respeito a pessoas de posicionamentos políticos divergentes do Eduardo, quando se manifestam positivamente e o aplaudem por uma atitude de coragem, de combate ao preconceito, eu vejo nisso também um lado muito positivo. O Brasil precisa disso, precisa de que as pessoas se exponham, digam o que são, expressem-se na sua integralidade. Eu fiquei muito contente. Duas das mulheres mais importantes do cenário internacional se encontraram hoje no Castelo de Windsor, na Inglaterra. A chanceler alemã Angela Merkel e a rainha Elizabeth. Antes, Merkel esteve com o primeiro-ministro Boris Johnson. Ela vai deixar o cargo depois da eleição de setembro. A Organização Meteorológica Mundial confirmou a temperatura mais alta já registrada na Antártica, 18,3 graus Celsius. A medição foi feita em fevereiro na estação de pesquisas da Argentina. Nos últimos 50 anos, a temperatura na parte da Antártica mais próxima da América do Sul já subiu quase 3 graus.
O Thiago Scheuer mostra para a gente a previsão do tempo. Oi, Thiago, boa noite. No Brasil, como é que ficam as temperaturas amanhã? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner também. Boa noite para todo mundo. Pois é, pelo Brasil, as tardes já estão sendo menos frias porque o sol tem brilhado mais. As temperaturas já sobem um pouquinho. Tem uma enorme massa de ar seco que ganhou força no meio do país e que acaba impedindo a formação das nuvens de chuva. É esse bloqueio atmosférico. Isso aí é um sistema de alta pressão que joga o ar que está lá em cima, e esse ar lá de cima é mais seco, joga aqui para baixo. Por isso, sábado vai ser mais um dia de baixa umidade do ar em praticamente todo o Brasil. Onde você vê aqui num vermelho mais escuro, menor a umidade do ar. É o caso do Centro-Oeste, boa parte aqui do Sudeste também e também do interior do Nordeste. Índice de umidade ideal para a nossa saúde é mais ou menos em torno dos 60%. Só que nessas cidades aqui, ó, veja que vai ficar bem abaixo disso. Campo Grande, 20%, Goiânia também, 15% em Votuporanga, no interior paulista, Cuiabá também, e Balsas, no Maranhão, com 25%. Repare a amplitude térmica, a diferença também entre a mínima e a máxima, né? As temperaturas da manhã e da tarde. Quase todo o país está na área de tempo firme amanhã. Olha como o amarelo domina. Aqui, ó, do Rio Grande do Sul até o interior do Nordeste, sul aqui do Ceará, e atravessa o Brasil até o Acre também. Então amanhã em São Paulo e no Rio, tanto as mínimas quanto as máximas já estão subindo, comparando, né, com o frio dos últimos dias. Em São Paulo vai fazer 23 à tarde, amanhece com 11, no Rio faz 27 à tarde e amanhece com 10. Só que ainda tem chance de geada logo cedo nas serras Gaúcha e Catarinense e também aqui entre o sul de Minas e Vale do Paraíba em São Paulo. Atenção para a chuva que está marcada aqui entre Sergipe e também litoral de Pernambuco e entre o litoral do Ceará e o estado todo lá de Roraima. Vai chover bastante em Aracaju amanhã, São Luís e Boa Vista, que vai ter 30 milímetros acumulados, Renata e Bonner. Mas aquelas regiões mais secas, nenhuma previsão de chuva? Então, Renata, até a metade desse mês volta a chover um pouco no sul do país, mas veja que o meio do Brasil ainda vai continuar muito seco. A chuva acumula nos próximos 15 dias, mas no norte. E esse mês de julho em específico vai ter menos chuva que o normal. E aí isso causa diminuição no nível dos reservatórios, aumento da seca e também dos focos de incêndio e vai fazer menos frio do que o normal. Bom fim de semana para todos. Para você também. Obrigado, Thiago. Os reservatórios estão em baixa, você sabe. As contas de luz estão em alta. Mas especialistas em energia mostram que você tem como diminuir o impacto no seu bolso. A iluminação pública está de cara nova em Belo Horizonte. 100% das lâmpadas foram substituídas pela tecnologia LED. O resultado é uma economia de 25 milhões por ano na conta de luz. Outros 422 municípios espalhados pelo país seguem na mesma direção. A eficiência energética tem inspirado mudanças importantes também nos condomínios residenciais. Neste daqui, no Rio de Janeiro, a economia começa nos coletores solares que aquecem a água do banho. Passa pelo telhado verde que impede a passagem do calor, reduzindo o uso de ventiladores e ar-condicionado. A iluminação natural também ajuda. Existe uma economia direta no bolso, que é uma redução de 20% da conta de energia do condomínio. Mudanças importantes também começam dentro de casa. Tirar os aparelhos do stand-by, né? Aquela luzinha vermelha que fica na TV, que fica o micro-ondas que fica ligado lá, tirar esse equipamento da tomada, não colocar alimentos quentes na geladeira, olhar se a borracha da geladeira ela está vazando ar. Mesmo com bons exemplos, o Brasil continua mal posicionado no ranking dos países que mais se destacam no combate ao desperdício. Quando a gente olha para os 25 países com maior consumo de energia, no último ranking da ACCE, do Conselho Americano para uma Economia Eficiente em Energia, o Brasil ficou na 20ª posição. Um dos vilões da ineficiência é o setor industrial, que consome 30% da energia produzida no país. E ainda tem muito que avançar com a substituição de máquinas e equipamentos. Outro problema é a baixa eficiência de produtos usados no dia a dia. A geladeira consome pouca energia, mas como ela precisa ficar ligada o tempo inteiro, é muito importante prestar atenção na informação que aparece na etiqueta de eficiência energética. Quanto mais próximo da letra A, menos energia a geladeira consome. O problema é que essa etiqueta não é atualizada há 15 anos.
Nesse período, as tecnologias evoluíram rápido, mas as geladeiras brasileiras ficaram para trás. Um modelo como esse, letra A, não é mais aceito em países como Quênia, Índia, México, Jamaica e Estados Unidos. Desde o fim do ano passado, o Inmetro discute novas regras para a etiquetagem, o que obrigaria a indústria a fabricar geladeiras mais eficientes. Já houve consulta pública, mas a decisão final ainda não foi anunciada. Se o país tivesse feito uma revisão modesta da etiquetagem A das suas geladeiras só em 10%, uma melhoria de 10% só dessa etiquetagem, significaria que os consumidores em um ano não perderiam 1 bilhão e 300 milhões de reais em suas contas de eletricidade. Nesta escola em Niterói, na região metropolitana do Rio, além de todos os ajustes para economizar luz, a garotada é estimulada desde cedo a praticar o que aprende. Jennifer já assumiu a função de xerife no uso racional de energia. A gente tem a mania de deixar água quente caindo e só ficar pensando na vida. Não tem essa de deixar água caindo e pensar na vida, não. Não é só o nosso futuro que está em jogo, é o futuro do planeta, porque a gente depende do planeta para tudo. O Inmetro afirmou que o aperfeiçoamento da etiquetagem das geladeiras está em curso e que, especialmente nesse momento de crise, procura equilibrar a busca de maior eficiência dos produtos com o impacto que essas mudanças trazem para a indústria e para o preço ao consumidor. Sobre a comparação dos refrigeradores nacionais com os de outros países, o Inmetro declarou que as altas temperaturas em algumas regiões do Brasil justificam o uso da classificação atual. A inflação da construção civil é a maior em 18 anos no Brasil. O encaixe das pedras portuguesas na calçada dá o retoque final ao projeto. Mas a maior pedra no caminho dessa obra foi, sem dúvida, a inflação. O Fábio recebeu o apartamento com sala, varanda, 2 quartos, exatamente como previsto na planta em 2019. Só que o porcelanato do piso e outros acabamentos foram trocados para viabilizar o negócio. Tem alguns materiais que a gente colocou aí, mudou certas marcas, diversificou, né, para tentar não chegar a onerar tanto o preço do apartamento. O dono da empreiteira informou que durante a construção na zona oeste do Rio, o saco de cimento aumentou 40%, o concreto subiu 12% e o alumínio para as esquadrias ficou 51% mais caro. Isso impacta no orçamento de todo mundo e impacta no preço do imóvel, que vai subir de preço, está subindo o preço dos imóveis, né? Então não é bom para ninguém. Depois de 2 anos de obras, esse prédio deve ser entregue nos próximos 40 dias. Com a disparada de preços durante a pandemia, os proprietários tiveram que negociar a compra de revestimentos, metais e outros acabamentos com a construtora. Tudo para reduzir o impacto do INCC, Índice de Inflação da Construção Civil, que nos últimos 12 meses chegou a 16,88%. Desde outubro de 2003, esse índice não subia tanto. O INCC acelerou ainda mais nos últimos meses. Em abril, materiais, equipamentos e serviços foram os que mais pressionaram e o aumento foi de 0,9%. Em maio, produtos de ferro e aço utilizados na estrutura fizeram o INCC ficar acima de 2%. Em junho, o custo da mão de obra puxou ainda mais o índice. O arquiteto Silvio Pinheiro, consultor e gestor de obras, diz que a tendência de alta deve se manter nos próximos meses e pode tornar mais lenta a retomada do setor da construção. Você tem um ambiente externo que faz com que os preços aumentem por conta da demanda externa, o valor do dólar, né, que está muito alto, então faz com que a nossa indústria faça sentido exportar e não manter o mercado interno, e você tem um aquecimento do mercado interno. Isso cria essa tempestade perfeita. Ao pegar as chaves do apartamento, o Fábio reagiu com inegável satisfação. Afinal, ele acabou pagando 12% a mais que o valor do apartamento na planta. Mas, por outro lado, a valorização do imóvel foi ainda maior. Para mim, pelo menos, não valeu a pena ainda o investimento. O imóvel valorizou. Após 3 meses de queda, a produção industrial brasileira cresceu 1,4% em maio.
o setor de produtos alimentícios teve uma das maiores altas. No período de 12 meses, o crescimento acumula quase 5%. Nos Estados Unidos, o avanço da vacinação levou à reabertura de 850 mil novas vagas de trabalho no mês passado. Os hotéis estão recebendo turistas de novo e abriram 75 mil postos em junho. Bares e restaurantes contrataram 194 mil pessoas. Vagas também na área da educação, 269 mil funcionários em escolas públicas e privadas. O presidente Joe Biden comemorou. Disse: Bom dia, e é realmente um bom dia. Nossa economia criou 850 mil empregos em junho. Nós estamos tirando nossa economia da maior crise em 100 anos. Os empregadores estão tendo que competir por funcionários. Essa é a combinação perfeita, disse ele. Mais empregos, salários melhores. Biden se refere ao aumento dos salários esse ano por aqui. Desde o começo de 2021, os trabalhadores viram um contra-cheque engordar, em média, 3,6%. Um aumento de 0,3% só no mês de junho. Parece contraditório, mas, ao mesmo tempo, a taxa de desemprego subiu de 5,8% para 5,9%. É porque, com a reabertura, mais gente voltou a procurar emprego. A taxa é muito menor do que a de 14,8% de quando a pandemia começou, mas maior do que a de antes do coronavírus, que estava em 3,5%. A euforia se deve à velocidade da vacinação aqui nos Estados Unidos. Em muitos estados, como aqui em Nova York, é só entrar numa farmácia como essa e tomar a vacina. Nesse momento, 55% dos americanos já receberam pelo menos a primeira dose. Quase a metade de toda a população já foi totalmente imunizada. Isso dá confiança para que as pessoas saiam de casa e gastem dinheiro. Isso gera cada vez mais empregos. Nas ruas das cidades brasileiras, quem precisa se deslocar de ônibus, de trem ou, no caso, entre as cidades de avião, está se arriscando diariamente por causa da falta de uma regra única sobre as medidas sanitárias que deveriam ser adotadas nos transportes coletivos. No maior terminal rodoviário de São Paulo, a limpeza é constante. Há marcas no piso para garantir o distanciamento e álcool gel nos guichês. Os avisos sobre o uso obrigatório de máscara estão por toda parte. Mas dentro dos ônibus, a grande maioria com janelas que não abrem, o medo de contágio pelo coronavírus acaba sendo companheiro de viagem. A gente fica sempre assim naquele estado de orelha em pé, sabe? Sempre alerta. Quem viaja com frequência já viu de tudo. Algumas empresas estão tendo algumas restrições, né? Questão de poltrona, questão de colocar proteção com alguns plásticos. Mas não é toda a empresa? Não é todas, algumas. Algumas empresas, nem todas. Algumas estão andando com superlotação. Situação bem diferente da que a Poliana via na Inglaterra, onde morava e de onde acaba de voltar. Sempre tinha um distanciamento entre os assentos dentro do trem. Agora aqui, desde que eu peguei o voo lá, o voo internacional, e depois que eu cheguei aqui no Brasil, eu já não percebi mais esse cuidado. Já era uma preocupação. Eu acho que deveria ter uma regra para diminuir um pouco, né? Para a gente poder ter menos contágio, para poder ter menos contato com as outras pessoas. Quem precisa viajar acaba tendo que aceitar essa falta de uma regra única. Não há determinação oficial sobre limite de ocupação e bloqueio de assentos nos ônibus. Cada empresa faz ou não as normas para as viagens durante a pandemia. Brasil afora, no transporte coletivo urbano, o risco de contágio é alto e diário. De manhã é horrível, né? As pessoas que saem, principalmente 20 para as 4 da manhã, assim, até 6 horas, é um horror. Esse vídeo gravado num domingo mostra como é difícil ser passageiro de algumas linhas de trem em São Paulo. Não existiu pandemia no transporte público, nunca diminuiu. Tanto é que eu peguei Covid, não existe distanciamento. O secretário de Saúde do Sindicato dos Motoristas de São Paulo diz que pelo menos 195 motoristas e cobradores morreram de Covid na capital. O motorista e cobrador está exposto em torno de 7 a 10 horas, no mínimo. Deveria ter tido uma atenção maior por parte do poder público, por parte das próprias empresas, o transporte que fica transportando o vírus aí dia e noite, para lá e para cá, não teve uma devida atenção.
Para quem não tem alternativa e precisa se deslocar, a microbiologista Natália Pasternak recomenda o uso de máscaras com maior poder de proteção. A única coisa que o indivíduo pode fazer nessas situações é usar uma máscara adequada. Não viaje de máscara de pano. Compre uma boa PFF2 e ela vai te proteger muito mais do que uma máscara de pano. Uma distribuição dessas máscaras nos pontos de embarque, a exigência dessas máscaras para embarques de viagem, seja em aeronave ou em ônibus, tudo isso são medidas muito simples que poderiam contribuir para a diminuição dessa probabilidade alta de contágio. O epidemiologista Pedro Alau gravou imagens no aeroporto quando voltava para o Sul, depois de falar na CPI da Covid em Brasília, na semana passada. Temos uma série de aglomerações facilmente observáveis e não tem ninguém fiscalizando. Ele reforça a necessidade de que cada um respeite as poucas normas existentes. Faça o uso correto da máscara, mantenha a higiene das mãos, evite falar e comer durante as viagens. Lembra que sempre é tempo para reduzir riscos. Nunca é tarde para fazer o certo. Isso não vale só para o transporte. Isso vale para as políticas de testagem, isso vale para o uso de máscara, isso vale para o incentivo à vacinação. Todas as medidas que nós deveríamos ter feito como país e infelizmente não fizemos, elas precisam ser iniciadas mesmo que tardiamente. A combinação de medidas individuais do poder público e do setor produtivo é que vão fazer com que a gente consiga diminuir o risco de contaminação no transporte no Brasil. Cientistas e especialistas em gestão lançaram hoje uma campanha de prevenção da Covid. Oi, bom dia, dona Salete. Bom dia, Tânia. Tudo bom? Passeando. Não, queria dar uma palavrinha com a senhora, viu? A gente agora está trazendo essa cartilha para orientar as famílias bem direitinho. De tudo que já se sabe sobre a Covid, saiu um guia prático. Um norte para os agentes de saúde que andam pelas ruas de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Existe muito fake news, existe muita informação desencontrada que a população fica sem saber o que fazer. Então, com isso aqui agora, nós vamos ter as informações corretas e concretas. A senhora já tomou a vacina? Primeira dose eu tomei e está marcada a segunda, eu vou tomar agora no dia 15. Não, mas tem que continuar com esse cuidado, usando máscara, evitando aglomeração. A cartilha foca no beabá da prevenção. Máscara, distanciamento, ventilação e informação. Traz todo o conhecimento científico em matéria de transmissão, variantes e vacinas. O guia é de graça, pode ser usado por qualquer prefeitura do país e nasceu da união de cientistas, sociedade civil e a Frente Nacional de Prefeitos. Juntos, eles lançaram hoje a campanha Informar, Prevenir, Salvar. A professora de Harvard diz que a campanha tenta suprir a falta de orientação para os gestores. Nós deveríamos ter uma campanha de informação, de conscientização em massa, desde o ano passado, e isso infelizmente não aconteceu. A gente espera que com essa iniciativa a gente consiga disseminar a informação correta de uma maneira eficaz e de certa forma a gente contribua para combater um pouco da desinformação que infelizmente anda circulando de uma maneira muito intensa. Outras campanhas na mesma linha têm ajudado prefeitos de cidades pequenas e com pouco orçamento a divulgar informações que fazem diferença no controle da pandemia. Fornecem de tudo: vídeos, áudios para programas de rádio, artes para cartazes, daquelas que é só imprimir e colocar onde circula muita gente. Olha, e com cuidado de só usar informação científica, de um jeito fácil de entender. Essas ilustrações estão nas redes sociais das prefeituras de cidades do país todo. Raposos, cidade com um pouco mais de 16 mil habitantes na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma delas. A gente colocou em todas as unidades básicas de saúde, na prefeitura, no comércio, nas agências bancárias, casas lotéricas, nas igrejas. O material é atualizado de acordo com o momento da pandemia. Agora vão levar em consideração o momento da vacinação que a gente está, mas também o momento de alta transmissão da Covid que ainda está acontecendo no Brasil e como se comportar de forma segura, prevenir risco e ter comportamentos de prevenção e seguros também durante a vacinação.
O Ministério da Saúde afirma que investiu mais de 300 milhões de reais em mais de 26 campanhas de utilidade pública sobre a importância da vacinação e das medidas preventivas para combater a pandemia. A Prefeitura de Campo Grande está procurando pessoas que já deveriam ter tomado a segunda dose da vacina. Um trabalho que exige persistência. A senhora pode estar comparecendo aqui na nossa unidade, e isso agora no período da tarde até às 16h45. Funcionários das unidades de saúde de Campo Grande ligam e mandam mensagens de alerta. Foi assim que seu Gilson, de 67 anos, lembrou que estava com a segunda dose atrasada. Quando veio a mensagem, já corri lá para poder tomar a segunda dose. Se não fosse a mensagem, se não fosse através da mensagem, eu não iria, porque eu já tinha ido 3 vezes e numa das vezes eu consegui a vacina, então eu fiquei descansado. Se os agentes não conseguem falar por telefone, eles vão pessoalmente até a casa do morador. O esforço é para que mais de 5.000 pessoas completem o ciclo de imunização o quanto antes. A Prefeitura de Campo Grande vacinou até agora, com as 2 doses, 19% da população. Isso é um trabalho bem desgastante, né, de toda a equipe de saúde envolvida, porque a gente tem também aquelas pessoas que, infelizmente, por desconhecer o telefone da secretaria ou das unidades de saúde, acaba rejeitando aquela ligação. E assim a gente não consegue contato com essa pessoa. É importante que todos tomem a segunda dose da vacina, complete seu esquema vacinal para ficar protegido contra a doença, mas também a partir do momento que 70% a 80% da população tem as 2 doses, a gente também tem um efeito da imunidade direta, imunidade comunitária, protege o maior número de pessoas, principalmente as pessoas que não tiveram oportunidade de fazer uso da vacina. Seu Silvério estava ansioso para tomar a segunda dose e não quis deixar passar um dia. Importante tomar as 2 doses? Maria, de muito, hein? Se fosse, eu tinha tomado até antes, que daí a gente fica imune, né? Tranquilo. É um peso que você tira das costas. Nos postos de vacinação, mais de 900 cidades estão recebendo doações de alimentos. Simone trouxe 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Mas as embalagens têm mais do que isso. Amor. Amor pelo próximo. Já as mãos de Larissa vêm carregadas, com o mesmo carinho. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, aí mesmo é que nós precisamos sempre pensar no outro. É hora de lembrar e pensar no próximo, né? Tem sido assim desde o início da campanha de vacinação contra a Covid em mais de 900 cidades do Brasil, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios. Os postos viraram lugares para receber uma dose de esperança e para doar algumas porções de amor. A gente vem se vacinar para ganhar vida. E o alimento vai salvar também outras vidas e a fome, né? Sorocaba, no interior de São Paulo, já arrecadou 500 toneladas de alimentos. Mas não é sempre assim. Fortaleza conseguiu reunir 2,5 toneladas. Mas as doações diminuíram nos últimos dias. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a campanha já arrecadou 2,5 toneladas e precisa de mais. Eu acho assim, o pouco que eu tenho, eu posso dividir ainda com alguém, né? É uma grande oportunidade, né, para o cidadão que vai vir vacinar, de também exercer essa solidariedade. Nos mais de 250 postos coordenados pela Prefeitura do Rio, o total de doações chegou a 60 toneladas de itens da cesta básica em pouco mais de 2 meses. Não tem preço você poder ajudar de alguma forma uma família que está precisando. Todos os alimentos arrecadados são levados para coletivos como este aqui, que quase sempre funcionam em comunidades. Eles ajudam famílias que só conseguem matar a fome com a ajuda dos outros. A quantidade nem sempre é grande. Tem muito mais gente precisando do que as doações conseguem atender. O coletivo Favela em Desenvolvimento, coordenado pelo Renan, tem 500 famílias cadastradas, mas ele só consegue atender 150 por mês. Às vezes falta arroz, falta feijão, falta macarrão, mas tem alguma outra coisa, a gente tenta montar pelo menos um kit de alimento, né? Mas realmente dá uma tristeza de não conseguir ajudar, dá a sensação de impotência. Não fosse essa ajuda, Maiara não teria o que dar aos 3 filhos pequenos. Desempregada há 2 anos e com o marido doente, perdeu toda a renda. Quando você tem para dar para os seus filhos,
é maravilhoso. Agora, quando você não tem nenhum leite para dar, é a pior sensação do mundo. Ela só não perdeu a esperança de ter com quem contar. Doe com vontade, doe com amor, não vai fazer falta no seu armário, não. Vai trazer bênção para a sua vida. Vai lá se vacinar, leva 1 quilinho de alimento. Você vai estar abençoando a família de muita gente, porque muita gente precisa. Vamos ver como está a vacinação e os números da pandemia no Brasil, de acordo com os dados reunidos pelo Consórcio de Veículos da Imprensa. Oi, Alan, boa noite. Oi, Renata, boa noite, Bonner, boa noite a todos. A gente começa pelos números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 1.1.467 pessoas receberam a primeira dose no Brasil e 241.462 a segunda dose ou a vacina em dose única. Assim, o total do dia ficou em 1.242.929. Até agora, 75.541.343 pessoas receberam a primeira dose, o que dá 35,67% da população. E 26.822.047 pessoas receberam a segunda dose ou a dose única, o equivalente a 12,67%. No mapa, o verde mais escuro indica os estados que mais avançaram na imunização completa. Os 5 que mais vacinaram até agora foram Mato Grosso do Sul em primeiro, com 18,83% da população completamente imunizada. Depois vem o Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Pará. Os 5 que menos vacinaram são Mato Grosso, Acre, Maranhão, Rondônia e, por último, o Amapá, com apenas 8,18% da população completamente vacinada. Cada um desses 5 aqui tem cerca de metade do percentual de imunizados do estado que lidera. Agora, os números da pandemia: 1.879 mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas, mortes por Covid. O país conta agora 522.068 vítimas. De ontem para hoje, foram mais 64.186 casos, totalizando 18.686.385. A média de casos continua com tendência de queda, redução de 28% em 2 semanas. São, em média, agora 51.947 novos casos por dia. A média de mortes também segue em queda, hoje de 26%. Foi a maior queda percentual desde 11 de novembro do ano passado. O país ainda registra 1.542 mortes por dia, em média. Ainda é um número muito alto, apesar da queda. Nenhum estado tem alta na média de mortes. Desde segunda-feira, hoje é o 4º dia, sim, sem nenhum estado em vermelho no mapa. Só na terça-feira, Roraima registrou alta. Em estabilidade estão 10 estados em amarelo. E a maior parte está em queda, 16 estados e o Distrito Federal em azul no mapa. Maiores quedas no Acre e no Paraná. Outras informações você sabe em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. É um alento ver esse mapa. A gente quer ver esse mapa assim, branquinho, sem nenhuma alta. Pois por mais dias. Vamos ver se vai assim. Obrigado. É isso. Obrigado. O Globo Repórter de hoje vai mostrar como anda a relação entre vizinhos. Quem nunca reclamou do barulho na casa ao lado? Mas encontramos também histórias de parceria e solidariedade. Na comunidade onde quase tudo é compartilhado, o lema é uma por todas e todas por uma. O trabalho do Douglas é o pesadelo da vizinhança. Um apartamento de 30 metros quadrados com um piano de cauda. E no andar de cima, uma psicóloga tentando trabalhar. E um piano repetitivo, dói na cabeça. Melhorou então depois que ele fez a aula? Muito. A paixão que começou pelo olho mágico e terminou em casamento. É hoje no Globo Repórter. Depois tem sessão Globoplay e o Jornal da Globo. Boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana.